Rapaz, quem levou até encostar foi o Pedrinho, né? Deixou de ser vereador apostando que ia ser eleito vice. Prefeito, né? Porque o combinado era... Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, porque, afinal de contas, a vida vale a pena sempre. Desde que queiramos vivê-la na sua magnitude, na sua essência, não é? Cá estamos de volta ao vivo, programa Opinião, segunda-feira, começando agora, 7 de outubro de 2024. E aí, o seu candidato, aquele que você falou que ia votar, ganhou? Hã? Ah, rapaz, é assim mesmo, uns ganham, outros perdem, outros vão para o segundo turno. No caso do vereador não tem essa coisa, né? Já decide logo na primeira lapada. Eu espero que você tenha sido contemplado. E mais do que isso, se ele ou ela ganhou, que ela faça, essa pessoa faça jus ao voto que você empregou a essa pessoa, a esse vereador ou vereadora, não é? Afinal de contas, a responsabilidade é muito, 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 muito grande. E tomara que aquela pessoa que você escolheu para representar-te, para lhe representar no parlamento municipal, aqui em Cuiabá, em qualquer canto, faça jus, honre o seu voto e trabalhe pelo povo, pela coletividade, não é? Porque precisamos muito. A Câmara Municipal, para mim, é ali, é tudo ali, começa tudo por ali, não é? Melhoria na sua rua, a questão do medicamento no postinho, na escola, vaga de creche, tudo passa por ali. Se ele, ainda que ele não possa criar lei obrigando a construir, ele tem o poder de fiscalizar e cobrar. Aí ele não pode ter nenhum tipo de rabo preso com ninguém, muito menos com o prefeito ou prefeita, não é? Então é isso. Estamos aí, em Cuiabá teremos 2 turnos, teremos segundo turno e a vida que segue. Daqui a uns dias, dia 27, eu, Lorenberg, você, todos nós teremos que, aqui no caso de Cuiabá, né, a gente terá que ir às urnas novamente para, enfim, acabar de matar esse negócio, esse processo todo aí. Professor Lorenberg, não precisa dizer em quem você votou, mas a mesma pergunta que eu fiz ao telespectador, eu faço a você. Seu candidato ganhou ou não? Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Olha, eu fui à minha escola votar e fui junto com 2, 3 pessoas, porque a minha escola estava em reforma e teve que votar e transferiu toda a zona eleitoral para outra escola. E as pessoas me fizeram a mesma pergunta, mas eu nunca falo para quem eu votei. Eu sabia que ele não ia falar, ele nunca fala. Já... Eu nunca falo para quem eu votei. Não, mas nem perguntei quem você votou, não. Perguntei se ganhou ou não. Mas, enfim, não mas precisa. O eleitor, amigo, veja, eu vou repetir isso todas as vezes. O eleitor nunca perde o seu voto. Vou repetir, amigos. O eleitor nunca perde o seu voto. Ah, professor, mas o candidato que eu escolhi não foi vitorioso, mas você não perdeu o seu voto. Quem perdeu foi o candidato que você escolheu. E você escolheu por ele ser o melhor de todos os outros candidatos. Ele perdeu a disputa, mas você não perdeu o seu voto. Por quê? Porque você votou no melhor dos candidatos. E o melhor dos candidatos foi exatamente esse que você escolheu. Não foi outro que escolheu, não fui eu que escolhi para você, foi você que escolheu. Portanto, é o melhor de todos. Ainda que esse candidato que você escolheu obtivesse apenas 2 votos, o dele e o seu. Mas o eleitor nunca perde o seu voto. Portanto, amigos, você não deve votar em quem está na frente na pesquisa, na disputa. Vota naquela pessoa que você imagina que venha contribuir para a comunidade. Olha o que eu estou falando. Contribuir com a comunidade,
contribuir com a sociedade, contribuir com o conjunto dos munícipes. Não contribuir comigo só, mas contribuir com o conjunto das pessoas. Se você escolheu o seu candidato pensando nessas questões, você fez a melhor de todas as escolhas. É isso aí. A democracia ganhou, não é? Foi um gol da democracia também, porque a gente precisa ter sempre essa oportunidade, essa possibilidade aí de escolher nossos representantes. Saibamos, contudo, todavia, escolhê-los. Escolhê-los. Porque, afinal de contas, a gente está votando para isso, para que ele possa nos representar direitinho lá à frente, né? E não termos que ficar aqui lendo notícias de corrupção, de envolvimento de fulano e o Beltrano com esquemas e tudo mais. Tem que levar adiante aí as políticas públicas, as boas políticas públicas em benefício dos cidadãos, ok? Lembrete do céu, mas essa situação de Cuiabá, para surpresa de muita gente, deu aquilo que a gente até imaginava que ia dar 2 turnos, mas a ordem dos fatores que ninguém, pelo menos você mesmo falava aqui, não acreditava nisso, porque a gente estava repercutindo sempre nem eu também, repercutindo sempre as pesquisas, não é? E não dava desenho de jeito, até sexta-feira, dia 4, sexta-feira passada agora, não é? Dia do meu aniversário, o cenário parecia que era aquele mesmo que a gente vinha falando ao longo dos últimos dias, meses, inclusive. Não é que ontem deu uma doideira lá, não estou nem fazendo juízo de valor, estou dizendo que ontem houve uma surpresa, no mínimo, não é? Até os institutos de pesquisas acabaram sendo levados por eu não sei qual é o fenômeno que ocorreu no meio desse caminho no fator Cuiabá. Eu queria, nesse início de programa, pegar a sua opinião, até porque a sua opinião era muito linear ao longo dos últimos meses, né? Você se baseava pelos estudos técnicos das pesquisas, a sua leitura era óbvio, aquilo que se lia, não é? Mas, de repente, ontem desenhou o seguinte cenário: Abílio Brunini e Lúdio Cabral no segundo turno. E o Botelho teve que sair de cena. Meu amigo Paulo, você tem razão. Porque todos os institutos de pesquisa, amigo, todos, sem nenhuma exceção, davam um cenário diferente. O único cenário, ou os 2 únicos cenários diferentes, é que um instituto colocava como vitória para o Eduardo Botelho logo no primeiro turno. E nós aqui falamos, não é isso. Nós vamos ter segundo turno. Mas o segundo turno, como sempre nós falávamos, entre o Botelho, que liderava todas as pesquisas, ou com Abílio ou com Lúdio. Em nenhum momento, pelo menos a leitura que nós tínhamos, vinham configurar o Lúdio contra o Abílio ou o Abílio contra o Lúdio, porque os institutos de pesquisa davam outra leitura. Mas, se você analisar tudo isso, ou melhor, quais foram as razões pelas quais o quadro e o cenário que foi registrado nas urnas foi esse que nós temos. O raciocínio é bem simples, bem lógico. O primeiro fator, a primeira razão, a campanha do deputado Eduardo Botelho trazia estratégias completamente equivocadas. Completamente equivocadas, e nós discutimos aqui, em alguns momentos, algumas desses equívocos. Por exemplo, se as pesquisas te dão uma dianteira dos demais concorrentes, você não deve olhar no retrovisor. Você tem que olhar sempre para frente e não atacar quem está atrás e não dar atenção para quem está atrás que vai te atacar. Portanto, a campanha do deputado Eduardo Botelho fez tudo ao contrário. Portanto, havia aí brechas, havia lacunas e desencontro na própria campanha. Um segundo fator
que eu mencionei em alguns momentos, sobretudo na emissora de rádio, na Vila Real, em muitos momentos. A briga, amigos, entre o prefeito da capital e o governador do estado, a briga entre o governador do estado contra o prefeito, prejudicou em muitos momentos, mas prejudicou muito o munícipe cuiabano. Vou repetir. Em muitos momentos, essa briga entre o prefeito e o governador, entre o governador e o prefeito, prejudicou a cidade e o conjunto dos munícipes. A briga de quem? A briga do governador com o prefeito. Esse prejuízo levou muitos dos eleitores cuiabanos a votar em candidato diferente do candidato apoiado pelo governador do estado, por conta exatamente disso, amigos. Portanto, eu estou dizendo com toda a letra que perdeu o Botelho, perdeu também o governador. Mas o Manuel não era candidato à reeleição, ainda que ele tivesse ali o... Não, mas está falando dos prejuízos da cidade. Ah, para a cidade. Para a cidade e para o munícipe. Entendi. Entendeu? As pessoas vendo os prejuízos todos, ele vai e coloca registrado na urna o seu descontentamento. Repúdio, né? Pelos prejuízos. E o que é natural, amigos. Nós sabemos, tanto o amigo Paulo como todo mundo sabe, que eleição é emocional. O eleitor, muitos desses eleitores, coloca o seu voto aquilo que ele sente, aquilo que ele percebe. E muitos dos eleitores cuiabanos votaram a favor ou do Lúdio ou do Abílio em razão desse prejuízo que Cuiabá sofreu. Portanto, o governador foi derrotado nas eleições em Cuiabá. Ele foi o maior derrotado na sua avaliação? Em Cuiabá foi. O maior Não, eu falo todos. no contexto geral, porque daqui a pouquinho a gente vai falar de Várzea Grande, mas assim, para quem almeja ser candidato ao Senado e contaria com um apoio em Cuiabá, tendo como prefeito um aliado, ele contava com isso, né? O Mauro Mendes, o projeto dele. De repente não mais que de repente sai pela culatra o tiro aí. Paulo, se você olhar Rondonópolis, União Brasil, que é do partido do governador, estava junto e apoiando o deputado Tiago Silva na disputa à prefeitura de Rondonópolis. Portanto, União Brasil e o governador, por tabela, perdeu em Rondonópolis. E em Sinop, PL, que era o PL do Roberto Dorner. Tinha o União Brasil junto com ele, 9 partidos junto com ele. O União Brasil estava entre eles? Estava. Ih, rapaz, Aí vem uma outra questão, amigos. Em Várzea Grande, o União Brasil apoiou o Calil. Portanto, o União Brasil perde ali. Mas se você olhar o quadro de eleitos no estado de Mato Grosso, o União Brasil é o partido que mais elegeu prefeitos. Portanto, União Brasil no estado todo ganhou. Mas se você... perdeu em Cuiabá, perdeu em Várzea Grande, ganhou em Sinop, que estava como aliado, nem era o principal partido. Não era. E perdeu em Rondonópolis, não é? Mas também não tinha candidato em Rondonópolis. Pois é, mas apoiou lá, perdeu. Então, vamos colocar. Aí, mas ganhou várias no estado. Ganhou várias no estado, mas adianta você... só a Várzea Grande, por exemplo, dá quantas Lambari do Oeste, dá quantas, Tapapurã, por exemplo, dá um bocado. Então, tem que ver também o efeito quantitativo e qualitativo. Mas em Várzea Grande ele não teve candidato próprio, ele apoiou um candidato do MDB. Se você pegar as 11 maiores municípios de Mato Grosso, vou repetir, 11 maiores municípios de Mato Grosso, Tangará da Serra, Barra do Garças, Alta Floresta, Cáceres, Cuiabá, Várzea Grande, tudo isso, fora Cuiabá porque ainda não decidiu. Mas o União Brasil perdeu aqui. Desses 11 municípios maiores do estado de Mato Grosso, o União Brasil fez 4 prefeituras. 4 Mesmo prefeituras. assim não é pouco ainda. Na minha opinião ainda é pouco. 4 É prefeituras. significativo? O União Brasil lançou 6 candidatos em 6 municípios. Dos 11, o União Brasil teve 6 candidatos a prefeito. Dos 6 candidatos,
União Brasil fez 4, perdeu em 2. Entendeu, amigos? Então, essa conta que o Paulo está provocando, ela é benéfica e é necessário que se faça. Mas no conjunto de todo o Estado, a União Brasil foi o partido que mais... De todos, foi o que mais... O que mais ganhou prefeituras. Quantitativamente, está dizendo. Exatamente. Né? Agora, em Cuiabá, foi o partido mais derrotado. Ah, mas professor, mas como que foi o partido que mais derrotado? Primeiro, porque perdeu o candidato à prefeitura de Cuiabá. Segundo, vamos lá para a configuração da Câmara de Vereadores de Cuiabá. União Brasil teve 4 vereadores, todos concorrendo à reeleição. E mais 2 ex-vereadores que concorriam à reeleição. Portanto, tinha 6 nomes fortíssimos na chapa do União Brasil. Fez apenas 3. Em Lorenberg, mas essa questão aí, aliás, a gente até quer daqui a pouco esmiuçar mais, eu queria uma análise mais profunda do Lorenberg, não só quanto aos do União Brasil, porque tem outros partidos, tem o PL, tem outros partidos também, e aumentaram 2 vagas, não é? Mas eu queria, a miúde, daqui a pouco falar sobre essa questão aí nós acabamos dando uma geralzona aí no Estado, mas eu queria, só para encerrar mesmo, a primeira pergunta que eu te fiz sobre essa surpresa que aconteceu aí. Põe, por favor, aí na tela a capa do jornal A Gazeta de ontem, tá aí no jeito, só para dizer, ó, isso aí era o retrato que a gente vinha falando com base em todas as pesquisas anteriores, não é? E aí, ontem, o jornal A Gazeta trouxe isso aí e deu surpresa. Não se consolidou nem em Cuiabá, tampouco em Várzea Grande. Em Várzea Grande, a Flávia Moretti, quem diria, o Bacalhau com 60%, 70%. Ontem a Flávia Moretti ganhou, surpreendendo lá, ganhou a prefeitura de Várzea Grande, não é? Então, esse foi eu estava conversando com o pessoal hoje, parece, não, tá, Cuiabá foi isso aí. Todos os institutos de pesquisa, pelo menos que eu tenha conhecimento, tiveram essa mesma percepção aí e acabaram sendo surpreendidos com o resultado. Lorenberg, você de 0 a 10 ficou surpreso, pode tirar a boca, por favor, de 0 a 10 ficou surpreso em quanto? Porque com relação ao resultado de Cuiabá. Não, eu dizia antes de começar o programa, se eu tivesse 3 fichas, a minha primeira ficha não iria para esse cenário que foi configurado nas urnas de domingo. Não. Botelho e Abílio nessa ordem. Não, Botelho e Abílio ou o Lúdio. Nunca o Abílio só ou o Lúdio só. Um dos 2. Porque, veja, amigos, a gente tem que acompanhar o que os números nos revelam. Porém, tem um detalhe importante, meu amigo Paulo e amigo telespectador. Tem um detalhe importante que é preciso a gente observar. Existem movimentos ou ondas, como queiram, já está na moda, né, falar em ondas eleitorais. Tem determinadas ondas que não são identificáveis. Não se identifica, a pesquisa não consegue identificar. E eu estou me referindo exatamente ao movimento de descontente do eleitorado cuiabano com relação a os prejuízos da briga entre o governador e o prefeito. Nenhum instituto, muito menos eu, consegui identificar o tamanho dessa onda e o tamanho desse movimento. Depois que passou as eleições, aí sim eu identifiquei. Tá certo, tá certo. O fato é que, dependente de uma coisa ou outra, deu surpresa. Aliás, olha só, telespectador. Aliás, você tem alguma opinião? O nome do programa é Opinião. Você que está assistindo aí o programa, 99932-2529, manda a sua opinião aí. O que você achou? O que você está achando de tudo isso aí? A sua opinião vale muito aqui. Vale, inclusive, mais do que a do Lorenberg, se quer saber. Muito mais. O Lorenberg fica assim, que eu falo, mas é o telespectador que manda aqui, né, Lorenberg? Então, com certeza. Dá a sua opinião aí, o que você achou? Evidentemente que a gente não quer que você faça propaganda, até porque tem um segundo turno aí, e nem use palavrões, mas, por exemplo, olha só, o Diego, boa noite. Eu sou o Diego, morador do Altos do Parque 2. Está dizendo assim, que cada eleição que passa, mais essas pesquisas
têm descredibilidade. Opinião do Diego. Elas têm errado bastante. Aliás, não estamos falando somente de Cuiabá, viu? Se você pegar o cenário nacional, se pegar a situação de Curitiba, por exemplo. Menino, velho, quem diria que a Cristina Grêmio, do MDB, Partido da Mulher Brasileira, MDB não, PMB, Partido da Mulher Brasileira, que nem aparecia nas pesquisas, que nem participava, porque o partido é Danico, nem participava de debates e de horário eleitoral, não tinha nada. Ela liderou a corrida no primeiro turno até quase o finalzinho, foi ultrapassada do finalzinho pelo candidato lá do governador e do prefeito, inclusive, prefeito de Curitiba e o governador Ratinho, e saiu praticamente empatado. Vamos disputar o segundo turno, você vê. E os institutos de pesquisa, todos erraram. São Paulo, idem também, teve muito erro. Lá em BH, também, Porto Alegre, foi assim, geral. Então, erros houve, enganos houve, surpresas também, como o caso de Cuiabá, é assim, não é? Talvez tenha que se reavaliar cada um deles, o seu método, a sua metodologia. O fato é que houve muitas surpresas aí. Eu vou para o intervalo comercial. Antes, rapaz, olha só, Lemberg, o projeto Viva o Seu Bairro, tem imagens aí? O Viva o Seu Bairro estará dia 12 de outubro, Dia das Crianças, sábado, às 4 da tarde, no mini estádio do bairro Jardim Vitória, na capital. Confira aí alguns dos principais serviços gratuitos e por ordem de chegada, não é? Então, assim, tarifa social, troca de titularidade, negociação de débitos, como a campanha Desaperta, né? O nome da campanha Desaperta da Águas Cuiabá, educação financeira para crianças por meio de contação de histórias pelo Sicob, também tem exame de vista e triagem para distribuição de óculos lá no espaço Black Jones, também corte de cabelo com a equipe de cabeleireiros da Nikos Academy. Tem mais, ofertas de empregos e também seleção de currículo lá no estande do SEBRAC, aferição de pressão arterial, índice glicêmico e também saúde do coração lá na unidade móvel da Inovacor, não é? Também terapias holísticas com aplicação de reiki e massagem lá no espaço Graça Reiki. Também educação financeira para crianças por meio de contação de histórias pelo Sicob, nós falamos isso já. Orientação jurídica, ações judiciais solicitadas de segunda via, de certidões de declaração aí de hipossuficiência lá no estande da Defensoria Pública, também emissão de primeira e segunda via de cartão transporte na unidade da MTU, exames laboratoriais com o laboratório INAC, tem mais, avaliação aí, bioimpedância e também dinamômetro, o NIC. E são serviços que estão sendo colocados também, serviços novos que são agregados, inclusive, né? A bioimpedância e também a dinamômetro da UNIC. Depois você repete, tá, Lorenberg, essa palavra aqui, que também orientação e treinamento em primeiros socorros com a equipe da Viver Treinamentos, recreação infantil, pinturas, brincadeiras com a turma da tia Mari. Rapaz, tem muita coisa. E olha, se não bastasse,
tem também distribuição de picolés, a empresa Royal Sorvetes, o workshop de unhas com o Shopping das Unhas. E à noite, como ninguém é de ferro, começa aí com a animação do karaokê, Cantou, Ganhou. E também shows com a banda Estrela d'Alva, Lucianinho dos teclados, também a Ana Júlia, Banda Terra, Palhaço Chocolate e DJ Roberto. Viva o seu bairro, especial do Dia das Crianças, 12 de outubro, sábado, lá no mini estádio do bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Participe, ufa! Esse pessoal, ele fica aumentando cada dia que passa, toda semana aumenta mais atrações aqui. Daqui um dia vai ficar, não para mais. Tamanha a importância que tem esse projeto. É diversão, são serviços para toda a família. Você faz de tudo lá e se diverte, depois ainda curte uma música ao vivo ali, um show ao vivo, toma uma bem gelada, deixa o carro em casa para não ter que dirigir, não é? É isso, viva o seu bairro, dia 12, Dia das Crianças no Jardim Vitória. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já já. E cá estamos de volta ao vivo, aqui pela TV Pantanal, Rede TV, Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, que está fazendo análise com o Lorenberg, eu e você, telespectador, caso você tenha alguma opinião sobre o pleito de ontem, se seu candidato ganhou, se não ganhou, se deixou de ganhar, se deixou... Enfim, dá a opinião, o que está certo, o que está errado, isso que o Lorenberg falou, você concorda, isso que eu disse também, você concorda, se tem outra opinião, enfim, que vale aqui a sua opinião, tem passagem livre, 99932-2529. Beijo para Soraya, que está assistindo a gente, Soraya Martins, lá no CPA 2. A mãe dela, dona... Não vou olhar aqui, mas vou lembrar o nome dela. Dona Estela. Dona Estela, que está assistindo também, junto com a Soraya. Obrigado a vocês pelo carinho da companhia. Gazeta Digital, www.gazetadigital. E olha só, essa questão do resultado de ontem, sabe o Fábio Garcia? Então, você vê aí, ó, em entrevista nesta segunda-feira, após o resultado do primeiro turno das eleições municipais de 2024, o secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, afirmou que, se tivesse sido escolhido no lugar do Botelho para disputar a prefeitura de Cuiabá pelo partido, com certeza chegaria ao segundo turno e venceria o pleito. Garcia disputou internamente com um Botelho para ser o candidato do União Brasil, mas o governador Mauro Mendes optou pelo nome do presidente da Assembleia Legislativa. Abre aspas. Eu sempre tive a convicção da minha candidatura. Eu sempre dizia, a gente precisa fazer um debate sobre pesquisa, e eu falava, para mim não importa o nome na pesquisa, para mim importa o perfil. Eu acreditava no meu perfil. Eu tenho certeza, se eu fosse candidato, o resultado seria diferente, eu estaria no segundo turno e eu ganharia a eleição em Cuiabá, fecha aspas, afirmou. Então, em fevereiro deste ano, o governador Mauro Mendes ele definiu Eduardo Botelho como candidato do União Brasil para disputar. Apesar das pesquisas colocarem Botelho em primeiro lugar, ele acabou não avançando para o segundo turno, terminando em terceiro lugar, com 27,77% dos votos válidos. Abre aspas. A gente esperava avançar ao segundo turno. Trabalhamos muito para o partido ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Nós trabalhamos muito para isso. Não deu. Não deu certo. Nós não conseguimos convencer a maioria da população cuiabana
do nosso projeto, fecha aspas, disse o Fábio Garcia. Ele está bem convicto aí, Lorenberg, do posicionamento. A mãe dele também, a mãe do Fábio Garcia, a gente não tem aqui, que eu até ia pedir para a Caroline separar, mas eu esqueci. Ela também publicou uma mensagem, acho que numa rede social dessas aí, dando conta de que, assim, fez até uma menção bíblica a um capítulo de João, eu não lembro como é que foi, dizendo assim que fazendo essa alusão aí entre por ter escolhido o Botelho, que se fosse o filho dela ou coisa assim, não é, que a escolha, em síntese, dando conta de que a escolha foi errada ao Botelho, quando o Mauro Mendes escolheu o Botelho. Agora, chorar sobre o leite derramado também não adianta nada também, né? Teria, não vai adiantar nada. Meu amigo Paulo, você tem razão, e amigo telespectador. Veja, uma disputa interna dentro do União Brasil para decidir qual das duas lideranças do União Brasil seria candidato à Prefeitura de Cuiabá. De um lado, o deputado federal licenciado e chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, que eu tenho muito respeito por ele, disputando contra o presidente da Assembleia Legislativa e deputado estadual, Eduardo Botelho. Essa disputa acirrada também trouxe prejuízos para o próprio União Brasil. A gente não pode perder de vista isso. Agora, o escolhido foi o Eduardo Botelho. Ora, qual é o papel dos integrantes de um partido político? Se foi decidido por uma candidatura A em detrimento da B, ou C ou D, os filiados de um partido devem trabalhar para o fortalecimento e a vitória desse escolhido. E trabalhou, de fato. Depois o resultado não foi o resultado suficiente para a eleição, para levar ao segundo turno, não tem mais que falar se fosse eu, se fosse outro. Se acerta, todo mundo acerta. Se erra, todo mundo errou. Exatamente. O que deveria ser feito por uma liderança do Partido União Brasil? Deveria fazer um balanço de toda a campanha. Isso seria muito mais proveitoso. Mas cá para mim, o Fábio Garcia não teria a votação expressiva que o Eduardo Botelho teve. O Eduardo Botelho teve mais de 88 Você acha mil... que não teria? Não teria. Mais de 88 mil votos. Mas o Fábio Garcia não teria essa votação expressiva. Ele já foi deputado federal e foi bem votado. É lógico que faz tempo, né? Quando ele foi eleito deputado federal, foi... Não, ele é deputado federal agora também. Não, pois é, na primeira eleição dele para deputado federal. Na primeira eleição ele era secretário de governo do Mauro Mendes na prefeitura, saiu da secretaria de governo, e o seu irmão assumiu, tomou conta dessa secretaria, aliás, de duas secretarias do governo, e o Fábio Garcia veio para deputado federal e foi eleito deputado federal. E aí ele deu uma parada... Mais de 100 mil votos, não foi? Foi com coisa assim? Eu não na lembro primeira bem. avaliação, eu sei que ele foi... teve uma que o Nelson Barbuto foi o mais votado, mas teve uma outra que o Fábio Garcia foi o mais votado. Mas isso não importa. Importa é que agora teria, é tudo coisa hipotética que não vai adiantar uma muito. eleição para deputado federal e para deputado estadual é muito diferente de uma eleição para o executivo, amigos. Eu estou convicto, com todo o respeito que eu tenho pelo Fábio Garcia, com todo o respeito que eu tenho, ele não teria essa votação que cá para nós. Foi uma votação expressiva, não foi suficiente para levar o Eduardo Botelho ao segundo turno. Olha só, 999322529 está aí na tela para você mandar aí a sua opinião sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, Lorenberg. Eu estou falando, Fabinho, não adianta, se fosse você também, o glorioso Botelho lá teve uma votação muito... Esteve de fato, mas foi suficiente. Olha só, boa noite. Os políticos estão acostumados que os eleitores votam sem pensar. Aí, o nobre candidato, todo dia pedindo para fazer aí uma comparação. Os eleitores fizeram, mesmo que uma grande parte da imprensa já contando que o Botelho já era o novo prefeito. Aqui é Jamil
do Altos da Serra. Parabéns aí pelo programa. Ô Jamil, como é que você está, rapaz? Obrigado pela participação. Uma outra participação aqui, ó. Boa noite. Com relação aí às pesquisas, eu estava analisando aquelas pesquisas rápidas de rede social e sempre o Abílio estava em primeiro. Eu vi umas 10 pesquisas assim. Tem explicação esses dados? Pois é, aqui pesquisas assim. Cadê? Eu me perdi aqui, meu Deus do céu. Tá aqui. Então, está dizendo assim que o Abílio estava sempre em primeiro. Vi umas 10 assim. Sem explicação, esses dados ser tão diferentes das pesquisas oficiais dos institutos? É o Wagner Barros, de Cuiabá. Ô Wagner, obrigado. Eu tinha me perdido aqui, porque chegou uma outra aqui, uma outra participação. Eu sou o Ivan, do Marajoara. Ô Ivan, como é que você está, rapaz? Está sumido daqui? Lá de Vargem Grande, do Marajoara. Está dizendo aqui, graças a Deus, que conseguimos dar aí uma nova esperança para a nossa cidade. Só quem mora em Várzea Grande que precisava de mudança urgente. Está aí, portanto, o Ivan também participando, comemorando lá a vitória da Flávia Moretti, como você vê aí lá em Várzea Grande. O povo está dando opinião aqui sobre esses cenários aqui de pesquisa e tudo mais. Aliás, o Caroline, vê aí pra gente, vamos colocar o VT. É grande esse VT do Porto, não? Meu amigo José Porto, ele faz um balanção aí do resultado do primeiro turno. Ele fez material que já foi veiculado lá na TV Vila Real, a gente reproduz aqui. A apuração das eleições começou 20 minutos após o término da votação. Abílio Brunini, do PL, liderou a disputa do primeiro turno a partir de 13% das urnas apuradas, seguido de Lúdio Cabral, do PT, com 29,17%, que chegou a ampliar a vantagem sobre Eduardo Botelho, que atingia 27,92%. Domingos Kennedy, do MDB, com 4,26%. Esses números deram um panorama do que seria a apuração. A magistrada responsável pela apuração garantiu que nenhum incidente prejudicou o pleito e que tudo estava dentro da normalidade e rapidez na totalização dos votos. Encerramos, graças a Deus, com tranquilidade, com serenidade, as eleições, e mais feliz porque em um tempo recorde conseguimos apurar quase que 99% em menos de 2 horas. Então, um trabalho muito bom, realizado pela nossa equipe, pelos nossos servidores. Concluída a apuração, Abílio Brunini ficou com 39,61% dos votos válidos no primeiro turno. Lúdio Cabral, do PT, se manteve na segunda posição, com 28,31%. Tirando o deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, que obteve 27,77% do segundo turno, por uma diferença de 1.742 votos. Os votos dos indecisos fizeram uma diferença em prol do petista, que comemorou muito ao lado da vice, Rafaela Fávaro, e do pai dela, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Lúdio foi até a sede do TRE de Mato Grosso para conversar com a imprensa e promete continuar debatendo propostas para Cuiabá no segundo turno. Da mesma forma como nós fizemos no primeiro turno, uma campanha propositiva, de respeito à população, de apresentação de propostas e de buscar, assim, governar e fazer campanha junto com toda a nossa população, sem divisão, sem falsas polêmicas. Cada vez mais nas ruas, conversando mais com as pessoas, levando nossas propostas para mais gente possível, para a gente conseguir sair vitorioso no final. E agora, com muita humildade, ampliarmos o diálogo e, principalmente, conversar com a população. Não é eleição de polarização, de ideologia. Como diz o Lúdio, a ideologia não resolve o problema dos buracos na rua, não resolve o problema da saúde, e é isso que nós vamos fazer o debate no segundo turno e vamos vencer as eleições. Abílio Brunini reuniu seus correligionários e apoiadores de campanha em seu comitê para comemorar a vitória do primeiro turno. Ele estava ao lado da esposa, Samanta Iris, que foi eleita a vereadora mais votada em Cuiabá.
Brunini promete continuar com o mesmo perfil de trabalho na campanha do segundo turno. Olha, o desafio é continuar conversando com o povo, continuar indo para a rua distribuindo nossas propostas, nos preparar para conversar com as pessoas que não escolheram a gente ainda no primeiro turno, para apresentar um projeto para Cuiabá. Eis aí então o posicionamento e o material. Parabéns, Porto, aí mais uma vez pela cobertura. Vamos para o intervalo comercial aqui. A propósito aí, a gente eu convidei, falei agora à tarde com a Samanta Iris, que vereadora que recebeu o maior número candidata a vereadora que recebeu o maior número de votos. Eu a convidei para vir amanhã ao programa aqui. Também falei com a Bílio a respeito. E ambos ficaram de responder para mim aqui, não é, nas próximas horas aqui. Bora ver se... Mas o convite foi feito, a gente aguarda então que ela aceite e que venha amanhã falar aqui dessa primeira posição conquistada no pleito para a vereança aqui na capital de Mato Grosso. A esposa do Abílio. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Então a gente retoma o programa Opinião. Boa noite a você. A Vanice está aqui acompanhando a gente também no grupo. A Vanice e o Joaquim, que estão acompanhando no PA 90. Vanice e Joaquim, obrigado, viu, pelo carinho de vocês aqui. O João Salles, que está acompanhando lá no 3 Barras. João Salles? João Salles. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Tem mais uma matéria aqui que é o seguinte. A gente falava agora há pouco da vereadora mais votada, que é a Samanta Iris, não é? Mas tem a relação de todos os eleitos, inclusive você vai acompanhar na matéria nesse instante também, é do meu amigo José Porto, lá da Vila Real, por favor. A eleição ao cargo de vereador em Cuiabá foi uma das mais disputadas dos últimos tempos, com 421 candidatos. E esse ano, 2 vagas a mais, de 25 para 27, o número de cadeiras na Câmara. O que chamou a atenção mesmo é a quantidade de mulheres eleitas para essa nova legislatura. Ao final da apuração, 8 mulheres conquistaram as eleições. Elas chegam com força na Câmara e foram campeãs de votos. Samanta Iris, do Partido Liberal, foi a mais votada de todo o pleito e obteve 7.460 votos. A segunda mais votada na eleição também é mulher, a vereadora Maísa Leão, do Republicanos, reeleita com 5.615 votos. Ao todo, 8 mulheres conquistaram as vagas na Câmara. Veja como ficou o quadro de vereadores eleitos. Samanta Iris, do PL, Maísa Leão, do Republicanos, Alex Rodrigues, do PV, Paula Calil, do PL, Cezinha Nascimento, do União Brasil, Hilde Taques, do PSB, Michele Alencar, do União Brasil, Maria Avalone, do PSDB, Marcrean Santos, do MDB, Tenente Coronel Dias, do Cidadania, Doutora Amara, do Podemos, Adevair Cabral, do Solidariedade, Dilemário Alencar, do União Brasil, Policial Federal Rafael Ranari, do PL, Eduardo Magalhães, do Republicanos, Cássio Coelho, do Podemos, Denilson Nogueira, do PP, Dídimo Vovô, do PSB, Chico 2000, do PL, Sargento Joelson, do PSB, Baixinha Giraldelli, do Solidariedade, Catiúcia, do PSB, Mário Nadaf, do PV, Marcos Brito Júnior, do PV, Daniel Monteiro, do Republicanos, Jefferson Siqueira, do PSD, Wilson Quero-Quero, do MDB. A vereadora mais votada, Samanta Iris, do PL, comemorou a vitória ao lado do esposo, Abílio Brunini, do mesmo partido, que também liderou a votação no primeiro turno na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. Samanta recebeu forte apoio do segmento evangélico e agradeceu a votação que a consagrou como uma das vereadoras mais votadas na história de Cuiabá. Me sinto feliz e muito agradecida. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque é um conjunto de oportunidades que fez com que a gente chegasse até a candidatura e um conjunto de pessoas acreditando que fez com que a gente chegasse até aqui. Eu imaginava que eu tinha chance de ser eleita, mas eu nunca imaginei que seria a mais votada. E foi a mais votada, a Samanta
Reforço que eu a convidei, falei com ela agora à tardezinha, para que ela venha aqui. Ela ficou de avaliar lá a agenda, porque tem muito, como foi a mais votada, então o assédio, especialmente da imprensa, fica muito grande, né? Ela ia fazer um esforço, segundo ela, porque tem duas crianças lá, tem a Ana e tem o Sebastian, são os dois filhos deles, do casal. Lorenberg, e aí? Renovação, eu não sei quantificar porque teve muita... Aumentaram 2 vagas, não é? Mas teve uma boa renovação na Câmara ali. Meu amigo Paulo, eu diria que substituir uma fotografia por outra. Renovação é outra coisa muito diferente. Talvez no 2º ano de legislatura, no 3º ano de legislatura, nós teremos um diagnóstico do comportamento de cada vereador. Veja, amigos, renovação é renovar comportamento. O que nós temos agora é mudança no álbum de fotografia. Trocou uma fotografia que havia por uma nova. Esse é um primeiro ponto. O segundo, eu vou concordar em gênero, número e grau, porque eu sempre disse que eu gostaria muito de ver um parlamento com um maior número de representação feminina. Nós temos uma Assembleia Legislativa com 24 parlamentares e apenas uma mulher. Olha, no universo em que a mulher constitui a maior fatia eleitoral, é inadmissível que tenhamos apenas uma mulher no parlamento estadual. Nós temos hoje 2 mulheres, assim mesmo uma delas é suplente na Câmara Federal, porque a titular, nós tivemos a eleição de 2 mulheres, mas uma, infelizmente, veio a falecer, e aí nós temos uma titular e uma suplente dentro da Câmara Federal. É muito pouco esse número, amigos. Já na Câmara Municipal de Cuiabá, um número 8 é um número fantástico, no mínimo fantástico. Inédito. Deveria ser a metade, 50% com 50%, mas nós não chegamos lá ainda, mas devemos elogiar sempre. Mas tem um detalhe que eu esperava que o meu amigo José Porto falasse disso, é o sistema eleitoral brasileiro, de novo, faz outras vítimas. O quociente eleitoral faz uma outra vítima. Aliás, a mesma vítima de hoje é a mesma de 2020. O Luiz Cláudio, em 2020, obteve 3.007 votos. Ficou na suplência. Não foi eleito. Agora, o mesmo Luiz Cláudio obteve 3.675 votos e não foi eleito, ficou na suplência. E se você pegar a lista dos eleitos na Câmara Cuiabana, ele é o 10º dessa lista mais votado. Ou seja, amigos, ele só perde para os 9 vereadores atrás, na frente dele. Ele perdeu e ganha de todos os outros. O Renivaldo Nascimento é outro suplente, que é o 17º mais votado na Câmara Municipal de Cuiabá e não foi eleita. Infelizmente, é o sistema eleitoral que temos, o quociente eleitoral. Regras do jogo. É a regra. Isso aí. E o mulherio lá tá lá, né? 8 mulheres. Rapaz, para aguentar essa mulherada vai ser difícil, hein? Se 3 já faziam barulho, imagina 8 lá, buzina. E elas são empoderadas, né? Elas não têm esse negócio, não. E eu estava, só para fechar, antes de irmos para Várzea Grande, prepara o VT de Várzea Grande aí. Eu tenho uma nota aqui, aquela lá não tem as outras notas, não. A do Kennedy, mas eu tenho uma aqui que é a Laís, secretária. A Laís me mandou aqui. Nota. A União Brasil, após ouvir diversas lideranças do partido, decidiu por liberar seus filiados a se posicionarem sobre o segundo turno na disputa eleitoral de Cuiabá, de acordo com suas convicções e escolhas. Então, União Brasil, que é presidido no estado pelo governador Mauro Mendes, está liberando geral a turma aí que apoiou o Botelho, que pediu voto para o Botelho. No segundo turno, se portem de acordo com as suas vontades. Vamos para a Várzea Grande. Tem um VT da Bricá, da minha querida colega lá também do
aqui do Grupo Gazeta, lá da TV Vila Real, ela falando sobre o pleito de Várzea Grande, que apresentou, na minha opinião, a grande surpresa do estado de Mato Grosso. O resultado em Várzea Grande, a Prefeitura e também Câmara Municipal, Nayana Bricá. Vamos colocar aí na tela. Flávia Moretti é a nova prefeita de Várzea Grande. A candidata derrotou o atual prefeito Calil Baracate nas urnas, somando 50,54% dos votos válidos. A festa com apoiadores foi grande na noite de domingo, após o resultado oficial das eleições. No comitê, na Avenida Couto Magalhães, no centro da cidade, Moretti chegou acompanhada do vice Tião Dazaeli. A advogada Flávia Moretti, candidata do Partido Liberal, é a terceira mulher a ser prefeita aqui em Várzea Grande. Ela foi eleita com 68.760 votos, um pouco à frente do segundo colocado, o candidato à reeleição, Calil Baracate. É muita responsabilidade, eu sei que é, mas eu dou conta e nós vamos trabalhar com muita transparência. Por ser mulher, sem dúvida nenhuma, eu espero que inspire outras mulheres a vir para a política como eu vim para a política e vim fazer a diferença. Logo na primeira eleição, ganhar uma eleição dessa não é brincadeira, mas eu sabia da vitória, eu tinha certeza da vitória e por isso que eu trabalhei incansável nessa campanha. O segundo colocado, Calil Baracate, teve 44,84% dos votos, somando 61.005 votos válidos. O candidato do MDB tentava a reeleição. Em terceiro lugar ficou a professora Leliane Borges, candidata do Partido dos Trabalhadores, somando 5.646 votos. E em último lugar, Milton, do PSOL, com 648 votos. Entre os vereadores na cidade industrial, o mais votado foi Charles da Educação. O candidato de 34 anos do União Brasil nunca tinha disputado um cargo eletivo. Na lista dos 23 vereadores eleitos estão Charles da Educação, Caio Cordeiro, Gisa Barros, Rose Prado, Gero Neto, Brás Jaciro, Enfermeiro Emerson, Sardinha, Feitosa, Jânio Calistro, Alessandro Moreira, Dr. Miguel Júnior, Vanderlei Cerqueira, Adilcinho, Raul Curvo, Wender Madureira Filho, Carlinhos Figueiredo, Sargento Galiberti, Rogerinho da Dakar, Lucas do Chapéu do Sol, Bruno Rios, Lucélia Oliveira e Cilcinho. Em Várzea Grande, a eleição municipal teve 147.793 votos. Desse total, 136.059 foram votos válidos. Entre os eleitores, 6.045 votaram nulo e 5.689 votaram em branco. A apuração começou poucos minutos após o fim da votação e em menos de 2 horas todos os votos foram apurados. Foi tudo tranquilo, graças a Deus. Foi uma festa da democracia. Tivemos algumas intercorrências normais de eleição. Não tivemos problemas nenhum de logística, né? Nenhuma urna precisou ser reposta, tudo decorreu conforme o planejamento. Segundo o juiz eleitoral, 2 pessoas foram presas na cidade no domingo de eleição. São 2 presos que foram flagrados com dinheiro em espécie, num carro, com propaganda eleitoral. Foram o carro e toda a materialidade e os presos foram encaminhados para a Polícia Federal e nós estamos aguardando o que vai ser apurado nesse auto de prisão em flagrante. É isso aí. Essa questão de Várzea Grande a gente comenta amanhã, porque tem muita coisa para falar e o tempo já explodiu nas garras na conversa e acaba não dando tempo. Temos que encerrar o programa aqui agora, mas amanhã eu convidei lá a Iris, lá a Samanta Iris, parece que teve a informação que ela não vai poder vir, a gente vai agendar para uma outra ocasião. Então amanhã, Lorenberg, eu e você, mais uma vez, quem sabe mais algum convidado aqui, falando mais sobre eleições 2024. Lorenberg, até amanhã? Até amanhã. Então fica bem, até amanhã aqui, às 7h30 da noite. Fica bem, fica com Deus também.